Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães. Adriana, tudo bem? Oi, Edson, tudo bem com você? Tudo maravilhoso. Adriana, você sabe quando eu ouço esse aviãozinho decolar na vinheta, criação do nosso querido Tony Ribeiro, nosso operador aqui, que eu fico com uma vontade de entrar dentro do avião, menina do céu, eu amo viajar. Eu também, não posso ver um avião que eu já fico com vontade eu adoro decolar, e o pessoal tem aquela coisa de, nossa, eu não tenho medo disso. Eu adoro decolar e pousar, acho delicioso, acho uma sensação fabulosa. Delícia, né? Bom demais. Por falar nisso, Adriana, já que a gente está falando de avião, e às vezes as crianças ficam um pouco incomodadas com aquelas viagens mais longas e tal, mas a gente está falando aí, o que é preciso pensar quando se vai viajar com criança, hein? Pois é, Edson, é o seguinte, tem muita gente que quando tem filho, acha que acabou a vida de viajante, né? Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que tem 10 anos, todo mundo falava, agora você vai parar de viajar, porque agora vai dar trabalho, agora você vai ver o que é. E quando ele tinha 3 meses, eu voltei a viajar com ele. E aí, realmente, você tem que fazer um esquema totalmente diferente do que você fazia sem filhos, né? Eu tenho 2, eu tenho um de 7 e outro de 10 anos. Mas a vida se adapta, como a vida se adapta, as viagens também se adaptam às crianças, tranquilamente, sem problema nenhum, eu acho, sabe? Uhum. Então a gente leva os meninos para muitos lugares. Eles são conhecidos na escola por conhecerem vários lugares, sabe? E eu acho que é muito legal, porque as crianças, elas abrem o horizonte delas também, né? Viajando, abrem um mundo de cultura também, é muito legal. Agora pode falar, tem os cuidados básicos que a gente tem que tomar, por exemplo, o avião. Uhum. Tem criança que enjoa, meu filho mais novo, ele enjoa. Então você sempre tem que perceber, tem que lembrar de levar um remédio, né, para não passar dificuldade. Criança pequena sempre tem que lembrar de levar 2 ou 3 mudas de roupa pro avião, porque sempre pode acontecer uma tragédia, né? Tipo assim, algo inesperado, que a criança se suja todo e tal, né? Mas são cuidados básicos que você tem que ter e a partir do momento que você tem o filho, você já fica descolada em ter esses cuidados. A questão do ouvido nos bebês também é uma preocupação importante, né, Adriana? A pressão do avião, alguns bebês sentem bastante, né? Os bebês sentem muito. Quando meus filhos eram pequenininhos, mamavam no peito, botavam para mamar. Quando já eram maiorzinhos, já botava uma mamadeira para ele tomar na hora da decolagem, entendeu? Os pais têm que ficar ligados nessas coisas, né? Mas, claro, pode acontecer da criança ser mais sensível e chorar a viagem toda. A gente, às vezes, escuta a criança chorando, perde a paciência, mas tem que ter uma paciênciazinha, porque, realmente, em algumas crianças deve doer bastante. Adriane, você já ouviu falar naquele kit avião que tem umas mães que levam para o avião um kit, uma lembrancinha, umas balinhas para os outros passageiros, para se desculpando pelo incômodo dos filhos no avião? Eu escutei uma história dessa, que a mãe já sabia que a criança chorava muito e já foi distribuindo. Eu acho uma coisa delicada de se fazer, né? Você já sabe, olha, gente, por antecipação, já te entrego aqui. Muito bilhetinho, né, de desculpas. Exatamente. Agora tem que pensar bem o destino também, né, Adriana? Não é qualquer destino que dá para você levar a criança, né? Olha só, quando eles são muito pequenos, eu nunca tinha ido para resort antes de ter filho. Porque resort você fica ali parado, né? Você não faz muita coisa. Só que quando você tem filho pequeno, é ótimo, porque você vai para um lugar, fica tipo na frente da praia e não tem que se deslocar, não tem que fazer grandes deslocamentos. Geralmente resort, os quartos têm uma estrutura, tem um berço para colocar a criança. Então, quando tem uma copinha. Tem uma copa para você esquentar a comida, né? Fazer uma mamadeira. Quando os meninos são pequenos, é muito bom. E quando eles são maiores, é legal também, porque eles têm aquelas brincadeiras, né? Os monitores, né? Monitores da criança. Só que eu gosto de levar menino para os lugares mais malucos, assim. Eles já foram para resort, claro, mas já levei os meninos para a Ilha de Páscoa, já levei os meninos para a Patagônia, já subi nas pirâmides do México, sabe? Esses meninos lá em casa, eles, coitados, eles nasceram na nossa casa, então eles têm que estar acostumados com esse pique nosso, entendeu? Então a gente faz essas coisas, assim, adaptando. Um dos meus filhos, ele não gosta tanto, assim, de caminhar, não sei o quê, então a gente
dá um tempo às vezes, né? A gente para um pouco. Os programas que a gente faria numa cidade não são os mesmos que a gente vai fazer quando a gente estiver levando criança, né? Porque criança cansa, a criança, nem tudo que a gente vai ver é interessante para a criança, então a gente sempre tem que parar num parque para eles brincarem um pouco, senão fica chato para eles também, né? Muito bem, muito bom. Tá aí. E você, se você quiser mais dicas, lembrando sempre que o blog da nossa querida Adriana Magalhães é o Atravessar Fronteiras, não é isso, Adriana? Atravessarfronteiras.com. Agora ele tem um domínio próprio. O blog atravessarfronteiras.com. Você pode, então, entrar lá e ver mais dicas. Olha, é uma delícia. Você começa a ler, você não para mais. É dica de viagem uma atrás da outra. Adriana Magalhães, mais uma vez, prazer ter você aqui com a gente. Grande abraço. Obrigada, Edson. Obrigada, Patrícia. E um abraço para os ouvintes, tá? Tá joia. Um abração. Tchau, tchau. Tá aí. Tchau. Adriana Magalhães, então entra lá no atravessarfronteiras.com e você vai ver mais dicas legais. Realmente, eu falo numa boa, você vê cada história que não dá para parar de ler. Parece um livro, é uma delícia de ler realmente o blog da Adriana. Então pode entrar lá e tem dicas, tem coisas muito legais, enfim, tudo sobre, inclusive, esse assunto aí de viagem com crianças.